Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos hoje e porque nos ausentamos por várias semanas, vamos fazer uma espécie de retrospectiva dos últimos meses, das últimas semanas, escolhendo os temas que nos pareceram mais significativos entre o muito que aconteceu desde julho. Marco Teles volta a estar nestas emissões do Nós é Europa, é coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Após realmente algumas semanas ausentes. Exato. Estamos de volta. E, Marco Teles, muito aconteceu ao longo destas semanas. Sim, é quase impossível falar de tudo o que aconteceu nestas semanas a nível europeu. De facto, muita coisa. Aqui eu retomando apenas talvez o mês passado, o mês de setembro, dois momentos altos, pelo menos. Um tem a ver com, obviamente, o SOTEU, portanto, o conhecido o discurso da Presidente da Comissão Europeia sobre o Estado da União, que teve lugar no dia 15 de setembro. Um discurso longo, como também, aliás, é o segundo discurso de Ursula von der Leyen. E aqui uma notazinha, porque pronto, não haveria muito para dizer sobre o discurso, mas pelo menos uma nota, estamos na rádio e por isso mesmo aqui destacar a importância que foi dada precisamente ao jornalismo. E à informação. E à informação. Ursula von der Leyen relembrou que de facto a informação é um bem público e que, portanto, é necessário defender aquilo que ela chamou como os defensores da transparência, referindo-se, portanto, às jornalistas e aos jornalistas. E nesse aspecto reforçou também a ideia de que, de facto, a liberdade e o pluralismo da comunicação social estão no cerne dos valores da União Europeia. Portanto, isso é um aspecto bastante importante e achei naturalmente bastante positiva esta referência no seu discurso a esta questão. E fez algumas recomendações e também para proteger a liberdade de imprensa e dos jornalistas. Aqui as recomendações muito ligadas à questão da segurança dos jornalistas, sobretudo em situações específicas, nomeadamente em ações de protesto e de manifestações, onde tem havido realmente registros de situações em que a segurança dos jornalistas é de facto posta em causa, mas também há a segurança no online, que é um aspecto que nos dias de hoje é cada vez mais recorrente. Há capacitação também digital e também, por outro lado, há a segurança de dois grupos, em particular das mulheres jornalistas e de jornalistas pertencentes a grupos minoritários. Portanto, isto é um aspecto que foi referido no seu discurso. Já agora faço uma nota de que foi anunciado esta manhã o Nobel da Paz e foi atribuído a dois jornalistas. Ora bem, então... Uma mulher das Filipinas, Maria Ressa, e um russo, Dmitry Muratov. Pronto, cá está um complemento e que vem, de certa forma, também ao encontro do que estávamos aqui a falar, da importância do jornalismo, sem dúvida. Outra questão que o Marco Teles vai abordar tem a ver com a revisão da diretiva sobre equipamento de rádio. Sim, isto é um aspecto bastante importante que já se fala há algum tempo e que, de certa forma, o funcionamento normal do mercado já permitiu, por exemplo, reduzir o número de carregadores de telemóveis. Estamos a falar sobretudo deste tipo de equipamento eletrónico, mas dizia eu que já houve uma redução de cerca de 30 para 3 carregadores essenciais na última década. Ainda assim, não havia, de facto, ou ainda não há, uma solução completa no que toca a carregadores para este tipo de equipamento. Luta-se pela harmonização, digamos. Exatamente. A luta aqui é pela harmonização e, portanto, a Comissão apresentou agora uma legislação específica nesta matéria para estabelecer uma solução comum de carregamento para todos os dispositivos relevantes. Ou seja, estamos a falar aqui de uma porta de carregamento e de uma tecnologia de carregamento rápido, que está agora muito em moda, e que seja harmonizada para tablets, para smartphones, para câmaras fotográficas, auscultadores, alto-falantes portáteis e consolas de videojogos também portáteis. E, portanto, a norma que há aqui proposta são as fichas do tipo USB-C, que muitos de nós com certeza já temos, e que, portanto, vem facilitar aquela situação pela qual já todos nós passamos, que é uma infinidade
de carregadores e às vezes aquele que nós precisamos, infelizmente, não está ali à mão. Não é? Disponível, não é? E com isto também se reduz o lixo eletrónico. Sim, de diversas formas. Também porque, juntamente com esta proposta, surge também a ideia de desagregar a venda dos carregadores de venda de dispositivos eletrónicos, ou seja, não ser propriamente um elemento obrigatório a acompanhar o equipamento, mas ser um equipamento, no fundo, à parte, porque às vezes nós já temos, de facto, o carregador e o mesmo carregador, neste caso, serviria para um conjunto bastante alargado de equipamentos, como a Marta refere bem. E, portanto, isto permitia reduzir a pegada ambiental, recordando que, por exemplo, em 2020, no ano passado, estima-se que tenham sido vendidos na União Europeia aproximadamente 420 milhões de telemóveis e outros dispositivos eletrónicos portáteis. Portanto, é muita coisa na área da eletrónica, muito equipamento. E, portanto, o que se puder fazer para evitar a produção desnecessária, nomeadamente os carregadores, será bem-vindo. Porque de telemóveis vamos continuar a querer o último grito, não é? Provavelmente. Sim, ou muitos de nós, não será todos, não é? São naturalmente tendências, se calhar, um pouco na lógica também agora de caminharmos cada vez mais para a economia circular e abandonarmos a economia linear. Isto também leva-nos a refletir que, de facto, os equipamentos têm que durar um pouco mais e, aliás, também existe a pressão nesse sentido para os produtores apresentarem produtos ao consumidor duráveis, que sejam mais duráveis no tempo, que se possa utilizar durante um período maior e que no fim da sua utilização possa haver uma segunda utilidade, digamos assim, para poder entrar nesta lógica da economia circular. E os consumidores estarão mais conscientes da necessidade? Isso sem sombra de dúvida. Eu acho que sim, acho que estamos todos muito mais conscientes do disparate que é termos uma gaveta com 30 telemóveis e não sei quantos carregadores que não sabemos muito bem o que fazer com aquilo, sem dúvida. Marco Teles, setembro foi o mês das Semanas Europeias. Muitas celebrações. Sim, muitas como sempre, mas há realmente aqui duas em particular que acho que vale a pena destacar, que é a Semana Europeia da Mobilidade, que é celebrada anualmente entre os dias 16 e 22 de setembro, sempre nestas datas, e depois uma semana que vem logo a seguir, entre 23 e 30, que é a Semana Europeia do Desporto. Sobre a primeira Semana da Mobilidade, a nível europeu, diria que foi um sucesso como tem sido nos últimos anos, com muitos países e muitas cidades a aderir a este projeto e há necessidade de chamar a atenção para novos padrões de mobilidade, pensando sobretudo na sustentabilidade. Passou um pouco à margem aqui no nosso país. No nosso país passou, efetivamente, e inclusivamente aqui na região, talvez foi para notória. As eleições. Exatamente, era aí que eu queria chegar e efetivamente penso que o facto de termos as eleições autárquicas terá de certa forma interferido nestas celebrações que são promovidas essencialmente pelas autarquias, pelos municípios e que de certa forma esteja aí a explicação por ter passado um bocadinho de forma mais discreta. Em relação ao Dia da Saúde. A Semana do Desporto. A Semana do Desporto, sim, mas muito ligada à saúde, não é? O que é que há a dizer? Aqui a destacar, portanto, uma semana muito mais participada, sem dúvida, e aqui a destacar o lançamento de uma nova campanha chamada Healthy Lifestyles for All. Portanto, uma campanha da Comissão Europeia que pretende, sobretudo, promover uma vida saudável para todas as gerações, todos os grupos sociais, com o tal objetivo, como a Marta referia, de melhorar a saúde e o nosso bem-estar, e que é um elemento importante e que, por exemplo, ao abrigo desta nova campanha, está pensado, por exemplo, o lançamento de uma aplicação para telemóveis. Lá está também a ligação aos telemóveis que nós falávamos, por exemplo, uma aplicação ligada, por exemplo, à prevenção de certas doenças, como a prevenção do cancro, por exemplo, com algumas recomendações, nomeadamente na área dos cuidados alimentares que nós podemos ter. E isto obviamente é sempre positivo, esta ideia de nós congregarmos cada vez mais a questão da alimentação, com a saúde, o bem-estar e o desporto. Portanto, são 4 elementos-chave que nós não podemos descurar, sem dúvida. Celebramos também o Dia Mundial do Professor e a Comissão lançou uma nova ferramenta. Sim, o Dia do Professor, por coincidir com o feriado, às vezes passa assim um pouco, ao 5 de outubro, passa um pouco à margem, mas de facto não foi esquecido e, portanto, a Comissão lançou aqui uma ferramenta
um bocadinho um upgrade, porque a ferramenta, de certa forma, ela já existia na sua base e, portanto, é uma ferramenta online em que os professores podem, no fundo, têm aqui a possibilidade de refletir um pouco melhor sobre a forma como utilizam as tecnologias digitais nas suas atividades diárias, portanto, nas suas aulas, nas suas atividades de ensino, e que permite também ao professor, ao utilizar esta ferramenta, no fundo, avaliar o seu nível de competências digitais, que sabemos serão absolutamente essenciais no exercício da profissão docente. E identificando, no fundo, as áreas em que, porventura, o professor possa necessitar de mais apoio e mais formação para o futuro. Portanto, é uma pequena ferramenta online que está disponível no site da Comissão, precisamente tem um nome bastante interessante, que é Selfie for Teachers. Portanto, é fácil de lá chegar pondo no motor de busca Selfie for Teachers. É gratuito? É gratuito, portanto, atenção que é uma ferramenta totalmente anónima, portanto a plataforma não recolhe dados do professor, nem pretende avaliar a sua competência na área digital, mas irá analisar em função das respostas, portanto há um conjunto de perguntas e em função das respostas que o professor vai dar às questões que são colocadas, a plataforma vai gerar no fim um relatório automático onde vai classificar o professor num nível principiante ou inovador, portanto eu estou aqui a referir no fundo aos extremos, e dar também sugestões ao professor de como pode melhorar essas suas competências digitais ou a ausência das ditas competências. Portanto, é uma ferramenta interessante que acho que pode ser uma forma útil e até divertida do professor fazer uma sua, digamos que uma autoavaliação das suas habilidades nesta matéria. Marco Teles, falou-se muito neste Dia Mundial do Professor de que são cada vez menos aqueles que querem ser professores. Não sei se é em todos os países da União Europeia, no nosso é uma realidade. Não há dados. Há relatórios. A área da educação, como se sabe, a educação é daquelas áreas que não é uma competência da Comissão Europeia. A educação, tal como a saúde, é uma competência dos Estados, mas não deixa de haver recomendações por parte da Comissão. Existem relatórios anuais que analisam, que fazem o retrato, a fotografia deste setor. E, de facto, há diferenças entre Estados-membros, diferenças essas que têm a ver, nomeadamente, com situações salariais, existem muitas, mas também há aqui um aspecto muito importante que se tem falado muito no nosso país, que tem a ver com a questão do envelhecimento da classe docente. Aliás, um envelhecimento não é exclusivo dos profissionais do ensino, porque é geral da população, como se sabe, mas que, de facto, ao nível do ensino pode ter implicações muito específicas, muito pontuais. Até nesta questão da destreza com que lidam com estas ferramentas digitais, não é? Neste choque, no fundo, de também se exigir cada vez mais uma ligação ao mundo digital e à transformação digital que aí vem, e obviamente aqui o envelhecimento demográfico pode funcionar como uma espécie de barreira, embora os professores tenham dado provas um pouco por todo o lado que têm de facto essa capacidade de adaptação. Mal seria se não o tivessem, não é? Até porque também trabalham com jovens e os jovens de certa forma ajudam também ou acabam por incentivar também o professor a se adaptar, não é? O professor não quererá de certeza estar na sala e ser, passa a expressão, o iPhone excluído, não é? Portanto, obviamente quer estar a par das últimas tecnologias e, portanto, acho que desse ponto de vista os professores têm acompanhado perfeitamente a evolução. Falemos finalmente de segurança rodoviária, uma preocupação também da Comissão. Sim, é uma preocupação sempre presente da Comissão e, neste caso, em particular, referente a um relatório que foi discutido e apresentado no Parlamento Europeu e aprovado de resto por uma larga maioria, e neste relatório sobre segurança rodoviária consta a informação de que anualmente nas estradas da União Europeia ainda morrem mais de 22 mil pessoas por ano e ficam gravemente feridas mais de 120 mil pessoas. Portanto, dados preocupantes. São, de facto, dados preocupantes. Aliás, o relatório refere também que
o objetivo que havia sido apresentado no sentido de reduzir para metade o número de mortes na estrada nesta última década, portanto entre 2010 e 2020, não foi de facto cumprido e, portanto, apesar do número de vítimas mortais nas estradas da União Europeia ter diminuído em quase 40%, não chegou bem, mas esteve lá perto na última década, estou a falar no total da década, ficou, no entanto, abaixo da tal meta dos 50%. O único país que superou esta meta fixada foi a Grécia, com 54%. Todos os outros países, este número foi de facto inferior e, portanto, isto significa que ainda há muito mesmo a fazer em termos de prevenção. Há que tomar medidas e apontam-se algumas, o Parlamento Europeu, nomeadamente. Exatamente. O Parlamento Europeu insta a Comissão a apresentar aqui uma recomendação aos Estados-membros e aponta aqui 3 áreas específicas. Uma no sentido de aplicar limites de velocidade que sejam seguros para todos os tipos de estrada e que tenham em consideração as zonas residenciais ou zonas que tenham um elevado número de ciclistas ou peões em circulação, sugerindo que essas zonas com estas características passem a ser designadas com o limite dos 30 km horários, relembrando que o excesso de velocidade é um fator determinante em cerca de 30% dos acidentes rodoviários mortais, portanto ainda é um valor bastante assinalável. Por outro lado também fica a recomendação para a atualização dos níveis máximos de álcool no sangue, voltando a reforçar a ideia de se prever um quadro em que se admita a tolerância zero no que toca à questão do álcool, relembrando que o álcool ainda é responsável por 25% do número total de vítimas mortais nos acidentes rodoviários, portanto é algo inaceitável nos dias que correm. E por outro lado, há aqui uma sugestão que também parece interessante, talvez mais difícil de se alcançar, que é o de prever incentivos fiscais e que as seguradoras, portanto, do setor privado, possam eventualmente oferecer regimes de seguro mais favoráveis aos seus clientes que comprem ou utilizem veículos que tenham normas de segurança mais elevadas. Portanto, haver aqui uma relação entre o tipo de veículo e o padrão de segurança desse veículo e depois o prémio a pagar em relação, no fundo, a essas características técnicas do veículo. Portanto, é algo que neste momento não existe, mas pronto, desse ponto de vista me parece que poderia ser até inovador e eventualmente um caminho a seguir. Marco Teles, ficamos por aqui na nossa conversa. Deixamos o convite aos nossos ouvintes, perguntas, sugestões, pode enviá-las para o e-mail noseuropa@rtp.pt. Teremos todo o gosto, com certeza, em responder essas dúvidas ou, não sendo dúvidas, temas que, por exemplo, os nossos ouvintes quisessem sugerir ou ver abordados aqui neste programa. Portanto, normalmente é a atualidade europeia que vem ao de cima, mas se houver a curiosidade por um tema específico, porque não, a pedido dos ouvintes, cá estaremos. Resta dizer ainda que o programa passa na Antena 1 e depois fica disponível no RTP Play. Marco Teles, até à próxima conversa. Até à próxima, um bom fim de semana. Obrigada.